Fala aí, Brasil, tudo bem com vocês? Estamos todos bem, né? Sobrevivendo. Então, hoje eu não vim falar a respeito de coisa nenhuma. É isso mesmo. Eu não tô a fim de falar mais nada, gente, não tô. Eu vim aqui para conversar. Conversar com vocês, abrir meu coração e dar uma satisfação também, né? Porque eu larguei meio que de lado o canal e, apesar de eu não contar com seguidores, os poucos que me assistem, eu acho que eu mereço, eu mereço não, eu devo um respeito e devo dar uma satisfação. Vocês merecem, quem merece é vocês. Mesmo que seja dois, tá? Então, eu só vim conversar, eu vim me abrir, eu vim desabafar, tá? Então, eu vou começar do começo. Por que que esse canal foi aberto? Esse canal foi aberto, acho que começo de 2019. Foi uma ideia minha, de uma amiga minha, e nós fazíamos isso junto, por isso nós escolhemos o nome, Fala aí Brasil. E o objetivo era um bate-papo entre as duas o tempo todo, falando principalmente de política. Não seria o foco só a política, mas assim, a ideia inicial era, sabe essa é a Dona Maria da fila do pão? Sabe a Dona Maria lá na fila esperando? Aquelas conversas que todo mundo conversava, os assuntos que estavam na boca de todo mundo. E lá estava fervilhando a política. Então, acabou, assim, um direcionamento mais político. Mas a gente podia falar de qualquer tema, contanto que, por isso o nome Fala aí Brasil, que o Brasil é isso, são as Donas Marias nas filas do pão, né, nas filas de banco, nas salas de esperas. A conversa trivial do povo, não de intelectuais, não de acadêmicos, não de grandes nomes, não. A gente estava brincando de ser duas Donas Marias da fila do pão. Essa era a ideia. E nós começamos e a gente achou que estava uma coisa relativamente legal, apesar de ser só uma conversa. Mas aí, assim que a gente começou a pintar vários problemas pessoais. Meu pai adoeceu e eu tinha que focar na doença dele. A minha amiga se mudou para longe, então a gente não tinha como estar juntas para sentar e fazer aquela coisa das Donas Marias conversando. E a coisa foi se dispersando, né? E ficou. A gente fazia quando podia e tal. E veio vindo. Depois eu resolvi até retomar, porque alguns que acompanhavam aquela fofoquinha, aquele bate-papo das Donas Marias, perguntaram, e aí? E é o que eu tô falando, gente, não importa se são duas pessoas. Merecem respeito e eu vou dar esse respeito. Então, eu tentei voltar. Né? Eu tentei voltar, mas o assunto ainda era política e era só política. Só política, só política, só política. Eu adoro política, não estou reclamando. O problema foi justamente que essa questão política no Brasil, e eu não tenho que explicar isso para vocês, ficou de uma forma insuportável. Proibições, não pode falar disso, não pode falar daquilo, e só de um lado, tá? Tinha um lado que podia falar o que bem entendesse, fazer o que bem entendesse, botar videozinhos de maldades, de tudo, com um lado só da política. Entra a STF no meio e começa a massacrar também. E com isso as diretrizes do YouTube seguiu isso, tá? Então, assim, apesar de eu me colocar como uma Dona Maria, porque eu sou,
apesar de não ter esse nome. Eu sou pobre, eu sou suburbana, eu já sou uma sexagenária, entende? Então, eu sou uma Dona Maria, eu sou do povo, eu sou daquela que não está buscando fama mais, eu não tô, aliás, eu nunca busquei. Mas assim, eu não estou buscando fama, eu não estou buscando sucesso, eu não estou buscando virar youtuber. Eu só queria o bate-papo das Donas Marias. Mas a política das redes sociais seguiram a política vigente. Censura, 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 censura. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. E só esse ano eu tive 2 vídeos derrubados. O último que eu postei foi derrubado e é sobre o que está acontecendo lá em Israel. Eu tenho que ter muito cuidado para pelo menos dar satisfação para vocês. Certas palavras ofendem a política vigente atual, então derrubam. Você não pode falar verdade. Verdade não pode ser dita. Você tem que maquiar a verdade, fantasiar a verdade, escolher uma palavra para se fazer entender, ou pelo menos se subentender. Ficou chato demais. As Donas Maria da fila do pão não ficam escolhendo palavra para falar o que pensa. Não fica escolhendo comportamento certo para não ser censurada. As Donas Marias do Brasil, e por isso fala aí Brasil, é a voz do povão, e não dos políticos, dos grandes, dos intelectuais, dos supremos, ou sei lá, do que for. As Donas Marias não querem saber disso. Não querem. E aí é assim, para vocês verem, né? Se vocês olharem o meu canal, tá com 400 seguidores, isso é isso. Não é nem para ser levado a sério. 400 seguidores, gente. Eu não posso me chamar de youtuber, eu não posso me chamar de influencer, nem quero ser, eu quero ser a Dona Maria. Então eu não me incomodo. Mas por incrível que pareça, esse número desse tamanho de 400 seguidores, eles não enviam nenhum dos meus vídeos para 400 inscritos no meu canal. Às vezes tem mais visualização, mais alcance, e vocês veem sempre um número pequeno de visualização, porque eu posto e depois eu vou avisar que postei lá no meu Facebook, no meu Twitter, porque não entrega, não adianta você se inscrever e botar o sininho de notificação, porque o YouTube ignora, então vocês não sabem, a não ser que eu comunique diretamente. E aí me dá mais trabalho, tá? Mas assim, quando derrubaram esse meu último vídeo, que é sobre o que aconteceu, está acontecendo com Israel, e quem começou, o nome que nos pode falar é de quem começou o que está acontecendo, e eu fui derrubada, e ameaçinhas, como eu já cansei de receber e-mails do YouTube, você vai ser retirada, você vai ser bloqueada. Eu até tentei botar no Rumble, mas acho que as pessoas e as Donas Maria ainda não estão acostumadas com o Rumble, nem sabem que existe, então ninguém vê. Mas alguma coisa está lá, e que lá pode. Mas lógico que pode, ninguém sabe que existe, então a censura não vem para cima, né? E é isso, sabe? Só que, paralela a isso, caminhando junto, eu já estava meio cansada da política. O que adianta, gente? Isso eu estava pensando desde o começo do ano. Eu cheguei a ter alguns vídeos no canal que falam sobre isso. Que a gente estava no foco errado, esperando homens fazerem as coisas, contando que agora o Congresso muda. O Congresso vai estar do lado da gente. Não, o nosso candidato foi tirado do jogo, mas tem fulano, tem Beltrano, a gente só visando um ser humano, só visando, sabe, quem seria o nosso Chapolin Colorado. E eu sou discordante disso, eu sempre fui discordante disso. E eu falo num dos primeiros vídeos desse ano no canal sobre isso. A gente focou, botou a nossa fé, a nossa expectativa e tudo na mão de um Chapolin Colorado. Não olhou para Deus.
E eu estava até tentando desenvolver esse raciocínio com vocês, porque sim, eu sou cristã. E por isso, eu acho que é um dever meu ser conservadora, lutar por pautas de família, sabe? As pautas sociais agradáveis à família, lutar contra a degeneração do ser humano, lutar contra a degeneração familiar. Esse era o meu objetivo. Infelizmente, esse objetivo está dentro de pauta política, tá? Mas a primeira pessoa da minha vida nunca foi Bolsonaro. Não vai ser homem nenhum. A primeira pessoa da minha vida sempre será Jesus Cristo. E eu tentei direcionar para isso. Tem alguns vídeos meus que eu falo. Tem um vídeo que eu falo sobre princípios das dores, que a gente não está, pelo menos na minha visão, lá dentro do Apocalipse, no final do mundo, na grande tribulação. A gente está indo para a grande tribulação, mas ainda no princípio das dores. Quer dizer, eu direciono a minha visão política para o que já está escrito há mais de 2000 anos atrás, gente. E quando você olha o que está acontecendo e você olha o que já estava escrito, querendo ou não, cristão ou não, conhecendo a Bíblia ou não, falando no mínimo, isso aqui é uma coisa mágica. Porque está tudo ali, tintim por tintim. E o que está acontecendo agora lá em Israel também. Mas, infelizmente, o YouTube não gosta que a gente fale dessas coisas. Então, eu ficava... Eu no começo, com eu e minha amiga, era uma pessoa. A gente ria, a gente era realmente as Donas Maria, aquele jeitão de falar. Porque essa sou eu. Eu não sou assim engessada, séria. Não, eu não sou. Não sou. Apesar de ser sexagenário, eu não faço esse tipo, então, olha, tá. Mas, sabe, eu me obriguei a ter uma certa postura, eu me obriguei a ficar escolhendo palavras, escolhendo comportamentos, eu estava me descaracterizando. Essa é a verdade. Dá vontade de falar palavrão, porque eu falo sim, eu falo palavrão, eu xingo pra caramba. Ai, mas cristão não pode. Quem falou? Ai, gente, olha, eu não vou nem entrar nessa polêmica, mas quem falou, né? Pelo amor de Deus. O que significa raça de víboras, sepulcro caiado? Se isso não for um xingamento, eu não sei mais o que é, tá? Elogio é que não é. Controlar o que vai falar é que não é, tá? Quando eu leio isso na Bíblia, raça de víboras, sepulcro caiado, ô gente, pelo amor de Deus, né? Aí não pode falar isso, não pode falar isso. Aí você não pode ficar irada. Ah tá, e a história lá do chicote no povo, lá no meio do templo, foi o quê? Foi o quê? Mas eu não vim para falar disso. Eu vim para falar que eu tô cansada disso. De ficar pensando o que vai chocar, o que vai ser censurado, o meu comportamento. E cansei. Porque, olha, talvez eu volte, mas para falar do que eu realmente acredito. E isso já saiu da política, ó. Quer dizer, está na política, mas já ultrapassou. A questão política está num outro nível, mais transcendente. E está sim na Bíblia. E é disso que eu quero falar, tá? Se o povo, que se chama pelo meu povo, pelo meu nome, se arrepender, pois é, quem sabe do que eu estou falando, sabe. Quem não sabe, que corra atrás. Digita lá no Google o que eu acabei de falar, que vai ver por que a gente está passando por tudo isso. Porque a gente esqueceu que a política é importante? É. Mas tudo está no controle do supervisor geral do universo, criador do universo. E aí a gente esquece dele para ficar com picuinha pequena. Entendeu? Porque se a gente se lembrasse mais dele, a gente ia entender o que estava errado com a gente, por que deu errado. Ai, mas eu orei tanto, mas eu pedi tanto. Pediu.
Se a gente não recebe é porque não sabe pedir, isso também tá lá no livrinho mágico, tá? Primeiro a gente tem que saber o que a gente pede. A gente pediu por um homem, e não por uma solução. A gente acreditou que só aquele homem tinha a solução. Tem muitos por aí, a gente nem vê agora mesmo. Enquanto a gente continua, eu vejo as redes sociais todo dia. Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Eu não tô falando nada de mal do Bolsonaro, eu não sou contra o Bolsonaro. Mas tá todo mundo, Bolsonaro inelegível, Bolsonaro não sei o quê, Bolsonaro não sei o que lá. Tem um outro lá que ninguém viu. Que, olha, é um cara de fibra, é um cara de peito com a mesma idade do Bolsonaro. Ninguém nem prestou atenção, porque tá ali, ó. Ai, mas eu tô pedindo a Deus. Não peça a Deus por um homem, bota ele. Não. Por soluções. De quem que eu tô falando que é igual? É daquele ex-desembargador que se aposentou. Sebastião Coelho, que homem de fibra. Mas não, a gente quer Bolsonaro, 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 Bolsonaro na cabeça de Deus. Aí lá de cima, sabe o que ele tá falando pra gente? Vem cá. Tá pedindo mal. Tá pedindo mal. Que se Bolsonaro morre amanhã, vocês vão ficar que nem cego em tiroteio, tudo barata tonta. Peça pra eu resolver e escolher o homem. Quem escolhe sou eu que sei. A gente não quer ouvir isso de Deus. Porque a gente quer Bolsonaro, 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 Bolsonaro. Tô por aqui. Não quero mais falar sobre política. E aí você vai falar de geopolítica, do que está acontecendo no todo, que isso é a geopolítica. Aí você vai falar lá de fora, pumba, tem vídeo derrubado, tem e-mail falando que você pode perder o canal. Isso é perseguição. Isso é perseguição ao povo de Deus. Porque o povo de Deus é conservador. Sabe o que está acontecendo lá em Israel? É o povo escolhido de Deus. E olha o que eu vejo de torcida contra no mundo inteiro. Pessoas marcando estrelas, igual no tempo lá do bigodinho nazi, né? Tá voltando tudo, tá? Mas o que o judeu tem a ver com o cristão, gente? Jesus era judeu, tudo começou lá. Tudo começou lá. A Bíblia o tempo todo mostra o foco de Israel como povo de Deus. Só porque eu sou cristã e não sou judia, eu não posso entender isso? Eu não sou judia e sou cristã. Sabe como é que a Bíblia me chama? De gentia. Gentio ou gentia. Se na história daquele povo tivesse dado tudo certo como os cristãos imaginam, se não tivesse matado Jesus, se tivessem azeitado o Messias, será que chegaria aos gentios? Não sei. Não sei. Mas eu sei que eles é o povo escolhido. E é lamentável. Então, por tabela, os cristãos também são perseguidos. Perseguidos de maneira cultural, né? Com a destruição dos valores conservadores cristãos, destruição da família, da moral, da ética, tudo esses valores vêm da Bíblia. E a Bíblia se originou para os judeus. É isso que eu tenho a dizer. Então, não sei se eu volto, vindo a uma satisfação. Se eu voltar, é para falar do que eu acredito, não do que vocês querem ouvir, o que pode falar e o que não pode falar. Muito obrigada por quem me deu atenção, muito obrigada porque quem não recebeu notificação do YouTube, mas quando recebi a minha lá me vê. Não vim aqui me ver, né? Já que eu tô falando aqui pela telinha, já tô ficando doida. Ai, gente, é isso, eu tô cansada, tá? E esse último vídeo, esse que foi derrubado, eu vim com sacrifício, porque eu tinha sofrido intervenção cirúrgica na boca, eu tava com a boca anestesiada, cheia de pontos, falando, e vim. Por respeito a 2, 3 que queiram dividir comigo alguma coisa. E
Cansei. Eu quero voltar a ser aquela Dona Maria da fila do pão, sabe? Não tem aquela história? Quem é você na fila do pão? Eu sou a Dona Maria. Porque todo mundo que está na fila do pão não tem nome. Então, todo mundo é Dona Maria e o seu José. Eu sou a Dona Maria, pronto. E é isso que eu quero voltar a ser. Porque quando você está na fila do pão, as Dona Maria estão sem censura. Ninguém breca a língua na fila do pão, tá? Ali você ouve de tudo, você ri, você se expõe, você fala... "Oh!" É isso que essa sou eu, gente. Essa é a minha essência. Sabe? Não é ser séria, impostada, porque eu nunca nunca tive interesse, já tive convite, já fui sondada por partido político, vem pra cá, a gente quer você. No meu Facebook, antigamente, os outros falavam, você tá fazendo isso tudo porque você vai entrar pra política. Nunca foi meu interesse, gente. Eu gosto de ser Dona Maria da fila do pão. Tá? Porque entrar num partido político é aceitar regras do partido que eu não vou aceitar. É ser limitada. É ser censurada. E eu sempre falei para aqueles, você vai entrar na política? Eu falei, eu já estou na política pelo lado cidadão. Eu sou cidadã. Não tenho nenhum interesse. Fama, dinheiro, não tenho. Estou falando de coração diante de Deus. Já recusei propostas que eu podia ter fama, dinheiro e virar uma política. Não quero! Porque eu gosto da fofoca da fila do pão. E eu estou impedida. E é por isso que eu estou cansada. Eu fiquei, desde que minha amiga saiu, que mudou tudo, na política, que foi assim que Bolsonaro entrou, começou as censuras, começou o Brasil ser administrado pelo STF, que tudo mudou. E bastou ele entrar para a primeira providência do STF, pedir aqueles cardápios horrorosos, né, de milhões, só para comidinha, para comes e bebes. Por que não fizeram isso nos outros governos, né? Já é para poder chocar, para querer uma briga, batida de frente, para o povo ir lá cobrar do Bolsonaro. Como é que pode? Como é que não pode? Porque tudo é culpa de Bolsonaro. O povo nem entende o que é executivo, legislativo e judiciário. A gente escolhe um presidente achando que escolheu o rei. O presidente não é rei. Então, sabe? Cansei. E aí eu fiquei boa da boca, podia ir lá fazer vídeo, até falando, gente, olha, derrubaram esse... Porque eu já fiz um vídeo uma vez quando derrubaram o outro. Falei, olha, derrubaram o vídeo, eu vou tentar falar de outra forma. Cansei, não quero falar de outra forma. Pronto, é isso. Tá? Então eu sei que os meus 400 vai sumir tudo agora, os que ficaram, porque a maluca não quer mais falar de nada, ela quer falar do que ela quiser, e vou falar de Bíblia sim, e vou falar de Jesus sim, e vou falar de cristianismo sim, e vou falar de conservadorismo sim, porque eu cansei. Cansei de tentar me enquadrar, tá? Então, o que eu não posso deixar de ser é a minha essência. Cristã, conservador. Apaixonada pela Bíblia. É disso que eu tô a fim de falar. Meu ídolo, Jesus Cristo. E o meu dono é Deus. Porque eu sou uma serva dele. Ele é meu Senhor e dono. É disso que eu tô a fim de falar. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Obrigado. E não sei se até a próxima. Tá? Eu só vim mesmo falar isso pra vocês. Abrir meu coração e falar, cansei. Cansei. Tá? Eu quero ser quem eu sou. Eu quero mesmo. Se eu chegar aqui xingando, gente, eu quero xingar. Sabe? Se eu quiser falar besteira, ser sarcástica, falar piada, falar besteira, do jeito que eu falo nos meus offs, pros meus amigos, eu não quero ficar me policiando, eu não quero ficar me censurando, nem medo de censura do que eu tenho para fazer, para falar. É isso. Tchau, gente. Beijo no coração.